Como diz os portugueses, deixa lá ver, vamos a isto. Olha só, caneta, caderninho à mão para você fazer suas anotações, tá bom? Com a sua Bíblia aberta, abra lá no Provérbios 1. Lembrando que nós não vamos ficar fazendo muitas conceituações, nem ficar entrando em detalhamentos muito precisos, porque isso não é um estudo bíblico, não é uma pregação, e não é uma exposição textual. Nós não vamos ficar fazendo aqui nenhum tipo de hermenêutica, de detalhamento exegético, de desconstrução do texto original, nada disso. Nós vamos só entrar no texto e vamos tentar extrair a sabedoria do texto, falar da teologia espiritual do texto, falar um pouquinho aí da teologia do coração que está exposta no texto. Mas eu preciso fazer alguns apontamentos para você não ficar vagueando. O texto de sabedoria se compõe com muitos livros, os textos de sabedoria, os textos de sapiência. E o livro de Provérbios talvez seja um dos livros mais vastos do ponto de vista de ter excertos pequenos, né? De ter composições pequenas, que são ditos populares, por ora ditos populares, provérbios, composições de sabedoria. Ora, a sabedoria que Deus deu para Salomão, para outras pessoas, ou sabedoria que estava em conjunto, que foi tirada da população, mas que são, na verdade, ciências populares, que são ditos morais ou espirituais ou religiosos. Isso é o livro de sabedoria, tá certo? E Salomão escreveu mais de 3.000 deles. Eis aqui a boa parte dos que sobraram, dos milhares que ele escreveu. Né? Enfim, no provérbio 1, tá certo? Que é composto de vários tópicos, ora você vai pegar boxes maiores, ora fragmentos soltos. Mas neste primeiro fragmento do capítulo 1 aí, ó, do 1 até o verso de número 7, você está anotando, está no seu texto aí também, ele fala para você assim, a finalidade dos provérbios. E a finalidade dos provérbios está justamente nessas expressões. Olha o versículo 2, ó, verso 2. Para aprender, entender, para obter o ensino, o 4, o bom proceder, o 4, para dar aos simples a prudência, percebe? Então esses verbos aí, ó, aprender, entender, obter, dar, ter e dar instrução, é o objetivo do texto do livro de Provérbios, a finalidade e o objetivo final, o destino final, quer dizer, o que se pretende com relação ao livro de Provérbios, dar instrução. Tá certo? Então, uma coisa muito importante você entender quando você pega um livro, você fala, tá, mas qual a finalidade disso aqui, cara? A finalidade disso aqui é dar instrução para o coração. Se você pensar comigo nessa perspectiva, onde que eu vou obter sabedoria para os dias em que eu vivo? Você vai obter sabedoria de onde está o maior composto de sabedoria humana, que é o livro de Provérbios. Na verdade, você não precisa ser nenhum cristão para entender isso. Você precisa só se curvar diante dessa perspectiva que o planeta inteiro percebe essa dimensão. Mesmo quando a pessoa não é cristã, ela vai a esses livros de sabedoria para aprender a sabedoria. 2. A chave e o código de onde é que está a sabedoria. Então eu escrevi uma coisa para você, eu preciso ler, tá? Está na atitude, na ação que se aproxima do Criador. Então onde é que está a sabedoria? Está na sua ação em se aproximar do Criador, em se curvar diante daquele que é a fonte principal de toda a sabedoria. Quando o texto, o versículo 7 diz: o temor do Senhor é o princípio do saber, em outras versões, é o princípio da sabedoria, está em temer a Deus. Está no versículo 7, ó, verso. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e também desprezam o ensino. Então, o que é esse temor aí? Se você quiser anotar, para nunca mais esquecer isso, você vai escrever assim, ó, é uma reverência necessária. Então, o temor não é o temor de medo, mas é o medo respeitoso, é a reverência. Que reverência, Douglas? Você está dizendo, é a reverência necessária àquele que se aproxima. Então, a sabedoria bíblica, a sabedoria como suprassumo do saber, a sabedoria é uma pessoa, e essa pessoa é Deus. E esse Deus é inesgotável e abundante sempre, não esgota nunca, mas pede daquele que se aproxima que não o despreze. Verso 7, mas os loucos desprezam a sabedoria
e o ensino. Mas o temor do Senhor é o princípio do saber. Quer dizer, se é lá que está a sabedoria, a quem que a gente deve se curvar? Não é? É essa a perspectiva, tá? Então, revisando. Número 1, então, a finalidade desses provérbios, tá? Que é dar instrução ao coração do ser humano. Segundo, a quem a gente deve se curvar? A gente deve se curvar a quem é a verdadeira sabedoria, tá? E o livro de Provérbios nos direciona neste caminho, ok? Terceiro e último ponto, anota aí. Qual que é a garantia que a sabedoria te dá? Vai comigo aí lá para o versículo 31, lá no finalzinho, só o 31, para a gente finalizar. Ele diz assim, ó. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. E o 33. Mas os que me deram ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Então, qual que é a garantia que se tem de você se curvar, de você se aproximar à sabedoria, segundo o próprio texto de sabedoria? A garantia que você tem é a garantia que você vai dar os próximos passos corretos, os próximos passos de maneira correta. Você vai ter a orientação necessária, porque você se curvou com a reverência necessária a ter a capacidade de escolher o melhor caminho, né? Quer dizer, ser instruído nos princípios e ser instruído nos códigos, nos princípios de sabedoria que estão revelados nesse livro aqui, tão precioso. Muito bom você entender que na sabedoria em si, para a gente finalizar, não existem erros, não existem desvios de rotas e nem caminhos errados. Só existe a possibilidade que a gente tem de a gente se enganar. O livro de Provérbios, lá na frente, vai dizer que o coração do homem pode fazer planos, escolher caminhos, mas por fim são caminhos de mal, caminhos que vão dar de mal a pior. Olha só, hoje você viu 3 coisas maravilhosas então. A finalidade desses provérbios que é alcançar o nosso coração. A quem se aproxima dessa sabedoria, que é uma pessoa que é Deus, pede dele que ele se curve perante a sabedoria. Em terceiro lugar, ele tem a garantia de que ele escolher caminhos que são corretos. Depois você vai ler o capítulo inteiro do Provérbios 1, do 1 até o verso 33, e vai ter uma dimensão mais global aí desse texto. Por hora, foram só esses 3 tópicos para hoje. Beleza? Espero que Deus tenha alcançado seu coração neste início de caminhada. O nosso vídeo de número 2 será altamente impactante. Você vai ficar chocado com as coisas que você vai ver e que você vai ouvir. Bora prosseguir? Vai no grupo aí e deixe seu comentário daquilo que Deus falou ao seu coração. Tá bom? Abraço, até o próximo vídeo 2.